Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma solução de HCI que basicamente eu estou utilizando no meu Home Lab para a criação de todas as minhas máquinas virtuais. Essa solução se chama Harvester. Como eu disse anteriormente, o Harvester é uma ferramenta de HCI que significa hiperconvergência. Hiperconvergência significa basicamente que você vai estar conseguindo cuidar de vários aspectos de um só lugar, gerenciando armazenamento, rede, as snapshots das suas VMs, seus containers, tudo isso daí de um só lugar. E ao meu ver, o Harvester tem alguns pontos que fazem ele incrível para o uso de Home Lab, como primeiro, ele ser totalmente open source, código aberto, então você consegue estar utilizando sem nenhum tipo de restrição. E segundo, que o Harvester também utiliza várias soluções já conhecidas e também open source, como por exemplo o KVM, que vai permitir você criar suas máquinas virtuais, o KubeVirt, que é uma extensão do Kubernetes que facilita você subir suas máquinas virtuais em clusters Kubernetes, e por exemplo o Longhorn, que é uma ferramenta de storage em bloco para Kubernetes. Bom, dito isso, chega de enrolação e vamos aqui mostrar como faz a instalação do Harvester. Depois da instalação do Harvester ser executada e você acessar a interface, você vai cair aqui nessa tela, então onde você vai ter um resumo, por exemplo, dos seus hosts físicos, dos seus volumes criados, das suas máquinas virtuais. E para quem já conhece o Rancher, a interface vai ser muito semelhante, exatamente porque o Harvester ele nasceu com a ideia, por exemplo, de ser integrado ao Rancher. Uma das primeiras coisas que você vai fazer quando acessar o Harvester seria fazer o upload da imagem da sua máquina virtual que você vai estar trabalhando, tá? E dentro do Harvester a gente tem diferentes tipos de imagens estáticas, então você pode estar adicionando uma ISO, uma QCal, por exemplo, caso você esteja trabalhando no estilo de Golden Image, ou até mesmo fazendo a conversão de um VMDK para um QCal. E para fazer essa adição é um tanto quanto simples, seria só vir aqui na aba Create, no canto superior direito. E aqui você pode estar adicionando, seja por exemplo uma URL, o link para a sua ISO, ou um arquivo bruto. Também pode estar selecionando em qual storage class que vai ser inserido essa ISO. E o Harvester não é limitado por algum tipo de sistema operacional. Você pode estar subindo, por exemplo, aqui no meu ambiente, eu tenho imagens de CentOS, OpenSUSE, SLAS e até mesmo Windows Server. O núcleo de virtualização do Harvester, como eu disse no início do vídeo, seria um KVM, então a gente não tem nenhuma limitação na hora de fazer a virtualização. O segundo ponto que você vai fazer depois de adicionar suas imagens de sistema seria a criação de redes, tá? Então, tradicionalmente, a gente vai fazer a separação entre redes de gerenciamento do Harvester e redes de máquinas virtuais. Em produção, isso é importante, tanto por questões de segurança, então uma rede vai ter um hardening diferente de outra, quanto para garantir que a infraestrutura do Harvester não seja afetado por tráfego desnecessário. Então você faz a divisão do seu HCI e das suas máquinas virtuais. Aqui no meu Home Lab eu tenho duas VLANs sem nenhuma tag. Uma delas vai ser uma rede de gerenciamento, que é criada automaticamente, então vai ser a Cluster Network Management. E a outra foi uma Cluster Network com o segundo NIC que eu conectei aqui, que você pode estar criando indo no canto superior direito em Create Cluster Network e fazendo a criação de uma rede. Depois de você ter criado uma Cluster Network, agora a gente vai criar a rede específica que as VMs vão estar utilizando, tá? Então aqui, por exemplo, você vai conseguir colocar o tipo dela, se ela não vai ter um tag ou se ela vai ser uma rede, vamos dizer, simplista, colocando o ID dela, tá? Isso daqui é um tanto quanto importante, porque se você coloca o ID1, ela vai ter menos restrições. E aqui colocando em qual Cluster Network que você vai estar inserindo essa rede que você criou. Tá? Usando uma analogia do Rancher, aqui você estaria criando, por exemplo, um namespace dentro de um project. Tá? E aqui na aba Route você vai estar podendo selecionar se você quer do modo automático, utilizando o DHCP interno do Harvester, ou utilizando de maneira manual, por exemplo, inserindo o seu range, o gateway. Então, voltando aqui como está no meu Home Lab, eu tenho basicamente dois estilos de rede. Uma não aparece aqui porque seria a rede de gerenciamento e outra seria a rede que eu insiro as minhas máquinas virtuais. Depois de você ter inserido as ISOs e também criado as suas configurações de rede, eu também acho interessante vocês darem uma olhada aqui na aba de avançados, tá? Então aqui você pode, por exemplo, criar alguns templates para suas máquinas virtuais,
onde, por exemplo, eu tenho um template criado /base, que é de maneira simplificada como eu crio as minhas máquinas virtuais mais simplistas. Então, com 2 vCPU, 2 GB de memória, um disco de volume com 40 GB e a rede apontando para a rede que eu mostrei anteriormente, que seria a VM Network. Aqui você também vai estar podendo criar, por exemplo, chaves SSH, para que você consiga configurar essa chave para um acesso seguro nas máquinas virtuais. Eu aqui, por exemplo, já tenho uma chave inserida de um outro sistema operacional que eu possuo, que no caso seria o OpenSUSE, onde eu faço meus laboratórios e acesso às máquinas. Um outro ponto muito interessante seria o Cloud Config Template. Então, basicamente, aqui vai estar permitindo você utilizar um template para configuração automática de máquinas virtuais durante a inicialização, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma base desse arquivo, onde eu já vou estar conseguindo apontar o DNS que eu tenho específico aqui na minha rede, colocar o nome dele, apontar o DNS do Google para que eu já tenha acesso à internet. Eu vou mostrar um uso prático desse Cloud Config Template no final desse vídeo, tá? Onde eu vou estar criando um cluster utilizando o Rancher, utilizando esse Cloud Config Template. Aqui no meu cluster Harvester eu não tenho configurado isso, mas você também pode estar adicionando, por exemplo, controle de PCI devices ou placas de vídeo, tá? Pelo vGPU Devices. Isso daqui é interessante caso você queira adicionar, por exemplo, novas placas de rede, novas placas de som, placas de vídeo, tá? Principalmente hoje em dia, onde a gente está trabalhando cada vez mais com inteligência artificial. Então, caso você queira fracionar o uso de uma GPU, de uma placa de vídeo, entre várias máquinas virtuais que precisa desse processamento gráfico, é bem interessante, tá? Então isso é ideal para aplicações que exigem o uso de GPU, mas não necessariamente a GPU inteira, tá? E ativar é bem simples. Vindo aqui você vai estar ativando 2 add-ons do Harvester e ele já vai estar te entregando ali as suas placas de vídeo. E acho que para finalizar, um outro ponto que eu acho bem interessante aqui no Harvester seria sobre as ferramentas de desenvolvedor, tá? Então, para quem quer mais controle e acesso a essas ferramentas internas do Harvester, você entrando aqui no usuário e preferências, você pode estar dando um Enable Extension Developer Features, onde basicamente você vai estar podendo acessar, vindo aqui na aba de suporte, a interface do Rancher interno do Harvester, onde você vai estar, por exemplo, podendo verificar todas as workloads internas do Harvester, tendo mais acesso ao seu cluster caso você queira modificar. E até mesmo os pods. Por exemplo, então aqui no namespace default vocês conseguem ver as duas máquinas que eu tenho inseridas, que seria a máquina chamada Rancher Prime e a máquina nomeada de Downstream. E não só acesso à interface do Rancher, mas acesso à interface do Longhorn, que seria a solução de block storage embutida dentro do Harvester. Então, caso você queira mais controle sobre os seus volumes, backups, você pode estar trabalhando aqui direto nele. Bom, e depois de todas essas explicações, caso você queira rodar uma nova máquina virtual, seria vindo só aqui na aba de Virtual Machines, dando um Create, e é um tanto quanto intuitivo a criação. Você coloca o nome da máquina, qual a potência dela, né? Então, vCPU, Memory, adicionar a chave SSH para você ter acesso a ela, tá? Selecionando os volumes, então, por exemplo, eu sempre adiciono um volume de 20 GB para fazer a inserção da ISO, e depois o disco que ela vai estar utilizando para a instalação. A rede, tá? Então você pode estar utilizando a rede de gerenciamento. Obviamente isso daqui não segue as boas práticas, mas para um ambiente de testes eu nunca tive problemas, tá? Colocando o tipo dessa rede, tá? Então se vai ser Masquerade, Bridge, por exemplo, o modelo, tá? E também, caso você tenha múltiplos nós de Harvester, você pode estar selecionando se ele vai estar rodando em um nó específico, tá? Ou em um grupo de nós, por exemplo, fazer um node scheduling baseado em uma label específica. Então você consegue fazer a divisão de um hardware mais potente, de um hardware menos potente, tá? E como eu disse anteriormente, fazendo a separação e utilização de placas de vídeo. Bom, e aqui eu vou ter duas máquinas virtuais, uma onde eu fiz a instalação do Rancher Prime e outra para servir de base, tá? Para o meu ambiente de Kubernetes, onde eu instalo, por exemplo, New Vector, Longhorn. E aí para você ver as configurações, bem simplistas, coloquei 2 de vCPU, 4 GB de RAM, coloquei os volumes como eu tinha dito anteriormente, configuração de rede e basicamente o KVM faz o resto para mim. E como eu tinha dito anteriormente, um dos motivos iniciais que foi feita a criação do Harvester seria para você fazer a integração ao Rancher, de uma maneira que o Harvester seja o provedor de infraestrutura para a criação dos seus clusters Kubernetes. E vindo da interface do Rancher, é um tanto quanto simples você fazer essa integração. Então, vindo aqui no canto inferior esquerdo em Virtualization Management, você consegue fazer
a importação de um cluster de Harvester existente. Depois de ser feita a criação, é só você selecionar e copiar esse link que o Rancher te disponibiliza. E voltando na interface do Harvester, é só vir em Advanced, Settings e no Cluster Registration URL, você dá um edit, cola um novo link e dá um save. E depois de um tempo você vai ver que ele já está fazendo a conexão entre o Rancher e o Harvester. Um dos benefícios de ter sido feita essa integração, primeiro é que você consegue estar acessando a interface do Harvester diretamente do Rancher. Então você consegue estar utilizando o mesmo login, o mesmo RBAC, as mesmas credenciais e os guardrails que você configurou dentro do Rancher, tá? Então você acessa tudo de um só lugar. E o outro, e ao meu ver o mais importante, é que você consegue estar selecionando para criar um cluster utilizando o Harvester como infraestrutura, tá? Então eu vou dizer que o nome do meu cluster vai ser teste e ele vai ter 3 nós, usando 2 vCPU e 2 memória, no namespace do Harvester default, utilizando o usuário SSH Geeko, imagem de 40, eu vou colocar a imagem do OpenSUSE, por exemplo, e lembra que eu disse que eu tinha feito a criação de um Cloud Config Template? Eu vou estar utilizando aqui, tá? Então o template que eu fiz a criação anteriormente do Geeko base, tá? Selecionando qual distribuição Kubernetes que eu vou estar utilizando e versão. Aqui a gente tem duas, o RKE2 e o K3S. Eu vou selecionar o K3S que é mais simples e dar um Create. Então nesse momento o Rancher está solicitando a criação de máquinas virtuais dentro do Rancher. E aí depois de um determinado tempo, vocês podem ver que a máquina virtual subiu automaticamente e aí já vai ser utilizado como um cluster gerenciado pelo Rancher, tá? Então a ideia que o Harvester vem é que você crie, por exemplo, uma cloud privada na sua própria infraestrutura, tá? Então é bem interessante utilizar nesse quesito. Inclusive, é uma ótima alternativa, por exemplo, à utilização de um VMware ou um Proxmox. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa atualização do Harvester versão 1.3 e esse tour pelo meu Home Lab. Se tiverem dúvidas ou quiserem explorar um pouco mais alguns dos assuntos que eu trouxe aqui nesse vídeo, pode deixar aqui no comentário. E caso queira conhecer outras soluções que eu passei aqui nesse conteúdo, a gente tem outros vídeos falando, por exemplo, sobre Rancher e Longhorn. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. Tchau, tchau!